Bom, galera, antes de começar já falando aí de tijolo, falando de telha, dos materiais em si, né? A gente precisa começar a definir algumas coisas. E aí é importante também, além de definir o que é material cerâmico, hoje a gente vai falar muito sobre a matéria-prima do material cerâmico. Porque dependendo da matéria-prima que se tem, a gente vai ter materiais cerâmicos diferentes, né? Então a gente pode ter, por exemplo, a matéria-prima basicamente formada, né, não só, mas basicamente formada por argila, e dependendo do tipo de argila que se tem, tá, vai ter um tipo de material. E isso vai estar muito atrelado, óbvio, ao material que tem na região. Tá? Vocês vão ver que semestre que vem, em geotecnia, que o solo, né, e pode ser um solo arenoso, um solo argiloso, ele é proveniente da degradação das rochas. Então, dependendo do tipo de rocha que eu tenho numa região, aquela rocha ao longo de muito tempo, né, a gente tem que pensar no tempo geológico, ela vai se degradar, vai sofrer intemperismo tanto físico quanto químico, e ele vai então produzir um material particulado que a gente chama de solo. E esse solo pode ser argiloso, então quando eu tenho grandes quantidades de argila, né, eu tenho possibilidade então de trabalhar, produzir materiais cerâmicos. Isso também vai depender da qualidade da argila. Então vamos definir material cerâmico, né? Então, a grosso modo, né, são os materiais obtidos pela secagem e cozimento de materiais argilosos. Então, para que eu possa fabricar cerâmica, eu tenho que ter argila, tá? E essa argila ela vai passar por um processo de transformação dos argilominerais, um processo de vitrificação, tá? E cristalização de alguns minerais também, tá? Durante o processo de queima. Tá? Então, eu tenho que ter argila, eu tenho que ter umidade e eu tenho que ter calor. Tá? Então, a gente transforma esse material, tá, em material cerâmico. E aí a gente tem que definir o que é argila, né? Então, a argila é um conjunto de materiais compostos por minerais, geralmente à base de silicatos de alumínio hidratado, tá? E eles são oriundos da decomposição de rochas de composição prioritariamente feldspática. Tá? Então, a gente tem lá, quando a gente fala em rocha, a gente vai falar de uma série de minerais, né? Tantos olivinas, anfibólios, piroxênios, mica, feldspato, quartzo, a biotita. Então, vai depender muitos minerais, eu vou ter cada rocha vai ter uma composição muito diferente uma da outra. Às vezes mesmo dentro de né, de um mesmo grupo de rocha. Então, por exemplo, eu tenho basalto, eu posso ter basaltos com composições diferentes, tá? E já que eu falei em basalto, basalto é uma rocha, por exemplo, que tem uma composição, uma parcela grande de feldspato na sua composição. Então, o basalto é uma rocha que tem uma tendência ao se degradar em produzir bastante solo argiloso. Se eu pegar o granito, que é né, a rocha mais comum aqui na nossa região, o que acontece? O granito é rico em quartzo. O quartzo é um mineral extremamente resistente, ele demora para se degradar. E ele vai formar material com partículas maiores, mais resistentes, como no caso a areia. Tá? Então, por isso que a gente tem dependendo aqui, a gente tem um menor teor de argila e tem um solo mais arenoso. Quem vai para o meio oeste catarinense até lá no oeste começa a perceber que se tem um percentual, um solo mais argiloso, um solo mais fino. A região sul do estado, aqui em Santa Catarina, né, se a gente pega a região Criciúma, Tubarão, é uma região que tem grandes jazidas de argila. Então, geralmente, as indústrias cerâmicas elas vão se instalar onde tem jazida de material, tá? Porque não compensa você instalar a tua fábrica num local que não tenha, né, o material ali disponível, isso encareceria muito a mão de obra. Tá? A mão de obra, por exemplo, o transporte. Tá? Outra característica das argilas é que as partículas elas possuem diâmetro inferior a 0,002 milímetros, ou seja, o maior grão de argila, a maior partícula de argila, na verdade a argila ela tem o formato de agulha, tá? Ela não tem o formato redondinho, como se fosse um grãozinho. A maior partícula de argila vai ter 2 milésimos de milímetro. Tá? Então são partículas muito pequenas, beleza? E aí tem uma questão, né, que é a composição da argila, que é composta por argilominerais, e esse material tem uma capacidade, ele possui carga elétrica, tá? E por isso que a gente percebe que quando a gente pega uma argila
e a gente umedece ela, e a gente deixa secar ao sol mesmo, não precisa nem queimar, aquele material forma um torrão extremo. Uma característica dos argilominerais se atraírem e ter essa questão da coesão, coisa que, por exemplo, não acontece quando a gente está falando de areia ou de silt, tá? Que são outros materiais, né, com granulometria maior. Tá? Vocês vão ver isso principalmente em geotecnia. Tá bom? Beleza. E essa composição, né, dos silicatos de alumínio hidratado vão ser muito importantes, tá? Das argilas, né, para a composição, então, do material cerâmico. E lembrar que a argila também, vocês vão ver semestre que vem, é um material extremamente importante na fabricação de cimento. Tá? No cimento entra principalmente o calcário e a argila. Tá? Bom, vamos tratar aqui um pouquinho dos tipos de argila que a gente tem no mercado, né, que a gente tem e que vão fornecer produtos cerâmicos diferentes no mercado, vamos dizer assim, né? O primeiro tipo de argila, eu vou tentar meio que colocar assim, em ordem de qualidade, né? Da mais baixa para mais alta. O primeiro tipo seria a argila vermelha. Ela tem essa coloração justamente porque ela tem um elevado teor de óxido de ferro na sua composição. Tá? Então, as rochas basálticas, por exemplo, elas têm uma característica de possuir ferro. Se você pegar um basalto que está exposto à atmosfera, né, que está em contato, né, com as intempéries, você vai perceber que com o longo do tempo ele começa a ter aquela cor de ferrugem mesmo, tá, de oxidação. Tá? E esse óxido de ferro é o que vai dar a coloração vermelha para essas argilas. Então é aquele solo bem vermelho. Tá? O material cerâmico feito com esse tipo de argila vai resultar em cerâmicas de alta absorção de água. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas cerâmicas aqui, elas têm uma alta porosidade, elas absorvem muita água e logo elas têm pouca resistência. Tá? Geralmente, né, a regra é quanto mais poroso o material, menor a resistência dele. Tá? Então, materiais com baixa resistência mecânica. E aqui, né, a temperatura de cozimento em torno aí de 950 a 1100 graus Celsius. Beleza? Aí eu coloquei aqui, né, para a gente dar uma olhadinha. Ó, a gente tem aqui um tijolo vermelho. Tá? Em alguns locais até fazem parte da arquitetura, né? Em Nova York tem aquelas casas que são feitas de tijolos vermelhos, né? Que são até patrimônio histórico. Né? Então, devido ao tipo da argila que tinha no local. Aqui no Brasil, né? Se a gente pegar algumas casas mais antigas, não sei se alguém já viu esse tipo de piso aqui, assentado exatamente dessa forma. Na casa que eu morava aqui, nesse mesmo bairro antigamente, tinha exatamente esse piso no quintal, se eu não me engano. Então, tá? E por que faziam esse piso desse tipo? Olha só, isso aqui geralmente tem aqui uns 2, 3 centímetros de distância entre uma lajota e outra. Né? Por que isso? Porque essa lajota vermelha aqui, né, ela absorve muita água. Então, se ela absorve água, o que vai acontecer com ela? Ela vai dilatar, né? Ela vai aumentar um pouco o volume dela. Se a gente colocar elas muito próximas umas das outras, o que ia acontecer? Uma ia empurrar a outra e ia começar a descolar, ia começar a trincar, né, o piso. Então, o pessoal, eles assentavam dessa maneira aqui. E é isso, claro, sem falar na questão das dimensões. A gente percebe até aqui que algumas são bem tortinhas aqui, ó. Tem umas reentrâncias aqui, tá? Então, era um material de baixíssima qualidade. Era um material barato, era um material disponível na época. Né? Você pega aí algumas casas construídas até os anos 70, 80, usava muito esse piso. Eu me lembro da minha infância, era ver esse tipo de piso cerâmico aqui. Tá? Então era bastante comum. Caiu em desuso, né? Porque, óbvio, hoje a gente tem materiais cerâmicos de melhor qualidade e mais acessíveis no mercado. Né? Se tornou uma coisa mais acessível. Outro tipo de argila, né, são as argilas do tipo grès. Elas possuem uma coloração variada, tá? Não tem exatamente uma coloração em específico, mas que pode variar aí do cinza claro ao cinza escuro
e do amarelo até o bege. Tá? Então são assim com colorações bem variadas. Tá? E aí, logo, né, se a coloração é variada, isso já me indica o quê? Que a composição química é variada também. Entretanto, elas são ricas em feldspato. Quando a gente compara com a cerâmica vermelha, elas já possuem menor porosidade. Tá? Então já são produtos um pouco melhores. Então, por exemplo, se a gente for numa loja de materiais de construção, a gente vai lá encontrar cerâmica vermelha, né, talvez encontre ainda, a cerâmica semi-grês, cerâmica grês, eles classificam dessa forma, né? Porque aí vai de acordo com a qualidade. A semi-grês é uma qualidade um pouco inferior, a grês já é um pouquinho melhor, né? E a gente vai indo até chegar no porcelanato. Tá? A temperatura, ela tem menor porosidade, tá? Ela é mais resistente, e a temperatura de cozimento a gente já percebe que é um pouco mais alta. Tá? Provavelmente porque o percentual de quartzo nessas argilas aqui já também é um pouquinho maior. Tá? Então precisa de uma temperatura um pouco maior para fazer a fusão do material. Então já gira em torno de 1150 a 1300 graus Celsius. Tá? Então as argilas utilizadas na sua composição não são tão brancas ou tão puras, por exemplo, quanto a porcelana. A porcelana já ela vai dar um produto bem clarinho, né? Tá? Então a gente percebe aqui, né? Aí os produtos que são utilizados, que são fabricados a partir da argila grês, então desde revestimentos cerâmicos, blocos cerâmicos, a gente vai entender o que é um bloco cerâmico, o que é um tijolo, tá? Tem diferença, apesar que todo mundo chama de tijolo e a gente vai ter que entender isso, tá? Mas bloco cerâmico, né, quando a gente tem ele perfurado seria o nome correto, telhas, né, enfim. Então tem uma série de produtos que podem ser fabricados a partir da argila grês. Tranquilos? A gente vai ver, a gente vai se aprofundar mais adiante, tá? Eu vou tratar depois só, digamos, dos blocos cerâmicos e tijolos, depois vou tratar só de telhas, depois vou tratar só de revestimentos, tá? Mas por enquanto aqui é só para a gente ter uma ideia das argilas. O outro grupo de argila, que é bem específica, tá? Que é a argila refratária. Tá? Ela é composta principalmente por caulinita e óxido de alumínio. Tá? E o que vai acontecer? O ponto de fusão dessa argila vai ser muito alto, tá? Em torno de 1.600 a 1.750 graus Celsius. Tá? E aí, isso é interessante porque esse tipo de material vai ter uma alta resistência à temperatura depois de fabricado. Então, ele é utilizado principalmente como material refratário em fornos. Ele vai funcionar como isolamento. Então, né, quem tem churrasqueira em casa, talvez já tenha percebido que tem lá os tijolinhos diferentes, né? Antigamente o pessoal fazia a churrasqueira sem esse tipo de tijolo aqui, né? Sem esse tipo de material. E aí o que acontecia? Você encostava do lado de fora da churrasqueira, extremamente quente, né? E era uma churrasqueira ineficiente porque, claro, né, você ficava lá fazendo fogo, 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 e ela não segurava o calor. Isso não só para churrasqueira, mas quando você tem um forno, né, digamos, numa indústria que precisa queimar algum outro material, esse forno tem que ser isolado, porque se ele perde muito calor, é um forno ineficiente. Tá? Então, esses tijolinhos, esses blocos aqui, né, ou até às vezes vendem em forma de plaquetas, tá? Então, eles servem justamente para fazer o isolamento térmico. Né? Aí até uma vez já me perguntaram numa aula, professor, então não seria interessante fazer uma casa só de tijolo refratário? Né? Porque daí você teria isolamento térmico, tá? A verdade seria muito caro, tá? Construir com ela, tá? Então não compensaria, tá? Não compensaria utilizar esse material. A gente acaba utilizando ele em pequenas quantidades apenas, tá bom? É um material mais difícil de encontrar, por isso também tem um preço um pouco mais elevado. Outro tipo de argila que não é tão utilizado como material cerâmico, tá? Tem uma utilização específica, ela tem outras utilizações, vocês vão ver mais adiante, tá? Que é a argila bentonítica, ou o pessoal chama, né, normalmente no meio de bentonita. Tá? Ela é uma argila que tem um alto teor de montimorilonita, tá? E a montimorilonita é um argilo mineral que tem uma característica interessante, que quando ela entra em contato com a água, ela aumenta de 10 a 15 vezes o seu volume. Tá? Então, a principal utilização, que hoje também está decaindo, o pessoal já está trocando
a bentonita por outros materiais sintéticos, até porque é um material natural, às vezes é difícil de encontrar, pode variar a composição, mas a bentonita ela era muito utilizada na contenção de escavação para fundações. Então, por exemplo, alguns de vocês já devem ter visto aqueles equipamentos que parecem uma hélice contínua, né? Tá? Esse equipamento vai lá, ele escava uma fundação, então vai fazer uma escavação em formato tubular, e às vezes essa escavação pode atingir 15, 20, 25 metros de profundidade. E aí, para não ter o risco dessa escavação desmoronar e se perder o trabalho, e poder até causar acidentes, eles iam escavando e iam injetando uma lama bentonítica. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa argila, misturavam com bastante água, transformavam numa lama, tá? E colocavam essa lama lá embaixo. Né? Iam preenchendo todo o buraco com a escavação com essa lama. E aí, com isso, eles conseguiam, ela aumentava o volume, ela fazia uma pressão contra as paredes, né? As paredes tinham uma tendência a ruir, então ela fazia uma pressão contrária, e aí, com isso, tinha uma maior segurança. Na hora de concretar, você fazia a retirada desse material e, ao mesmo tempo, ia colocando o concreto. Tá? Hoje em dia, eles estão utilizando alguns polímeros que fazem a mesma função, tá? E podem ser reutilizados várias vezes, tá? Eles recuperam esse material e tem uma composição mais homogênea, tá? Mas ainda se utiliza bastante. Inclusive, eu uso a bentonita para alguns ensaios na área de solo. Como material, digamos, cerâmico, né, a gente pode citar aqui a fabricação de argila expandida. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse material, o pessoal usa muito para ornamentação em jardins. Não sei se alguém já viu em jardim, ela é uma pedrinha bem levinha. Se você quebrar, você vai ver que ela é toda cheia de vaziozinhos, toda bem porosa. Tá? Mas esse material aqui não é só utilizado para jardim. Tá? A gente pode, por exemplo, fabricar um concreto leve com esse material. Né? Ele é um material cerâmico, tá? São feitas as bolinhas, elas são queimadas, né? Elas vão expandir o volume, vão ser bem levinhas, e a gente pode usar na fabricação de concretos leves. Então eu substituo parte ou totalidade da brita por esse material. Tá? Só que geralmente esses concretos não vão ter função estrutural, mas às vezes eu preciso fazer um concreto para fazer um preenchimento e eu não quero sobrecarregar minha estrutura, então o que eu posso fazer é usar esse artifício, esse material, né, para poder fazer então conseguir ter uma estrutura mais leve, tá? Então é uma saída que existe. Então isso aqui é uma utilização assim bem específica, tá? Não é assim tão comum quanto as outras. Então dificilmente vai ter um bloco cerâmico feito de bentonita, uma telha de bentonita não tem como, né? Porque imagina se ela é porosa, vai chover, vai absorver toda a água, né? Não tem como. E aí a gente entra aqui, né, na porcelana, que é composta, ela é formada também por feldspato, tá? Mas também, né, por quartzo e caulinita. Tá? O que acontece? Elas são utilizadas na fabricação de revestimentos cerâmicos e louças sanitárias, principalmente. Tá? Então são argilas extremamente finas e com alta resistência, principalmente devido a esse cara aqui, ó, o quartzo. Tá? Então ela tem uma resistência muito alta e tem que tomar bastante cuidado. Né? Por exemplo, quando a gente pega a louça sanitária, vaso, né? Quem tem costume, às vezes, vou limpar o banheiro e vou subir, vou ficar em pé em cima do vaso sanitário. Apesar de ele ter uma resistência muito alta, por favor, não façam isso, tá? Porque a porcelana, quando ela quebra, ela corta igual vidro, porque ela tem muito quartzo na composição, tá? Então, depois, quem quiser, óbvio que eu não vou fazer isso, quem quiser depois pesquisar ferimentos, né, por conta de vaso sanitário, fique à vontade aí, tá? Nunca mais vai querer subir e ficar em pé num vaso sanitário, tá? Então é um material, né, quando a gente pega na escala, né, já de qualidade, ele tem a maior qualidade. Então, desde acabamento, né, e a questão
permeabilidade. Tá? Então é um material que tem uma permeabilidade bastante baixa. Tá? Ele absorve no máximo 0,5% de água em relação à sua massa. Então, se tem uma peça que pesa 1 quilo, ele vai absorver no máximo 0,5% desse peso em água. Tá? E alta resistência mecânica também. Então, principalmente, né, vamos lembrar, né, porcelanatos, né, vem aí do nome porcelana, tá? E também louças sanitárias. É claro que muitas vezes o que acontece, pessoal? Quando se vai estar lá na indústria, né, a gente lembra que a gente está falando de uma matéria-prima natural. Então ela pode ter variações de composição. Então o que eles fazem, né, principalmente indústria de revestimentos e louças cerâmicas, que eles precisam fazer muitas vezes é sempre tá constantemente fazendo análise química dessa matéria-prima, dessa argila, e muitas vezes eles têm que entrar com algumas correções. Então eles têm que colocar alguns materiais minerais às vezes para corrigir, às vezes, olha, essa parte, esse lote que chegou aqui tem pouca caulinita ou tem pouco quartzo. A gente tem que, né, eles têm que fazer a compensação, sempre para corrigir, para manter uma homogeneidade, tá, no material. Então, uma coisa interessante, depois eu vou comentar melhor isso, mas, por exemplo, esse tipo de revestimento aqui. Antigamente, quando se fazia esse tipo de revestimento, qual que era o cuidado? Como ele era muito poroso, se você pegar ele seco e botar a argamassa atrás para colar, né, o que vai acontecer? A argamassa tem água. Só que como ele é muito poroso, a água tende a sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então ele absorvia muita água, né, e aí ia faltar água para hidratar o cimento da argamassa. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar esse tipo de revestimento aqui, tá? E você tinha que realmente encharcar ele, tinha que mergulhar ele na água, tá? Deixar secar um pouquinho, escorrer a água, para daí poder colocar a argamassa. Porque ele absorve muita, mas muita água mesmo, então é um cuidado que tem que se tomar. A cerâmica grega, geralmente, já não. O pessoal só molha, pega uma trincha, né, um pincel e vai jogando água atrás para umedecer ela, para evitar que ela puxe muito água da argamassa. E no caso do porcelanato, não precisa nem molhar, tá? Porque ela tem uma absorção tão água que já tá uma absorção tão baixa que ele absorve muito pouca água, tá? Só que aí tem que ter outro cuidado, vai ter que ter uma argamassa adequada para o porcelanato, tá? Então vocês vão ver isso em tecnologia, né? Que tem uma argamassa que é adequada para porcelanatos, porque também precisa ter uma aderência, né? Porque os poros ali do revestimento eles são importantes para poder fazer com que os cristalzinhos de silicato de cálcio hidratado da argamassa possam penetrar ali e fazer uma amarração. Tá? Então, são alguns cuidados aí que vão existir. Bom, propriedades das argilas. Tá? Isso aqui vocês vão ver bem mais aprofundado em geotecnia, mas aqui é só para a gente entender. Né? Então, primeira propriedade, plasticidade. Então, uma argila ela pode ser mais ou menos moldável. A gente tem argilas bastante plásticas ou pouco plásticas, tá? Ou medianamente plásticas, enfim. Tá? Isso vai depender de um cálculo que a gente faz de índice de plasticidade. Tá? E ele está bastante interligado com o limite de liquidez e o limite de plasticidade do material. Tá? O que acontece? Ó, se a gente olhar esse gráfico, a gente tem um percentual de umidade, tá? Aqui de 0 a 100%, mas a umidade pode ser maior que 100%, tá? Aqui foi até 100%. Então, quanto maior a umidade, o que acontece? Se eu pego uma argila e ela está mais úmida, ela vai partir desde o estado sólido, semissólido, o estado plástico e o estado líquido. Beleza? Então vai chegar um ponto de umidade que a gente chama de limite de liquidez. Ou seja, nesse ponto aqui, a argila ela sai do estado plástico, né? A gente não consegue mais. Quando ela está nessa faixa aqui, ó, dentro do limite de plasticidade e do limite de liquidez, a gente consegue moldar a argila. Acima disso aqui, ela está líquida, ela vira uma lama. Tá? E aí tem argilas que essa faixa aqui, né, do limite de liquidez para o limite de plasticidade pode ser maior ou pode ser menor. Tá? Isso vai depender da composição, da granulometria da argila. Tá? E aí
tem o estado semissólido, né, onde ela já começa a ficar meio quebradiça, e a partir do momento que ela não contrai mais, a gente tem ela no estado sólido. Então, a umidades muito baixas, a gente já, né, ela não precisa estar extremamente seca, ela pode estar com a umidade baixa, a gente já considera ela como sólida, tá? Então, a gente tem que lembrar que aqui essa questão da plasticidade, ela pode variar bastante de argila para argila. E às vezes pode ser corrigida com outros materiais. Tá? A retração, a argila ela retrai devido à perda de água. Então isso, durante o processo de produção, a gente vai ver que é um cuidado que tem que se ter, tá? Porque é um material poroso, assim como madeira, né? Perde umidade, vai retrair, né? Ela vai rachar, vai trincar, né? Pode deformar. E tem a questão da porosidade, que é a relação entre o volume de vazios e o volume total multiplicado por 100, tá? E a porosidade ela vai influenciar diretamente na resistência mecânica, na densidade e na absorção. Ou seja, quanto maior a porosidade, vai ser menor a resistência mecânica, menor a densidade, mas vai ser maior a absorção. Se a porosidade for baixa, a resistência mecânica é alta, a densidade é alta, porque eu tenho menos vazios, né? E eu tenho uma absorção menor. Tá? Então, são algumas questões aqui que a porosidade comanda dentro ali do material. Bom, e a gente tem o processo de produção, tá? Aqui tem esse esqueminha aqui com esses desenhos, tá? Então isso aqui de forma geral, depois a gente vai ver que para alguns materiais algumas etapas vão mudar, né? Algumas etapas vão ser um pouquinho diferentes, mas todas vão seguir mais ou menos aqui esse esquema geral, tá? Dependendo do material, por exemplo, o cerâmica já segue algumas coisas assim um pouquinho mais diferentes, né? Revestimento, dependendo do revestimento, tem processos, por exemplo, vão passar por 2, 3 queimas, enfim. Tá? Mas de forma geral, primeira coisa, a gente tem a extração, tá? Seria a primeira etapa. Né? Depois da extração, né, a gente vai ter um processo, que é o processo que a gente chamou de meteorização ou apodrecimento, tá? O que é essa etapa aqui de meteorização ou apodrecimento? Por exemplo, a gente pode ter uma argila e essa argila ela pode conter matéria orgânica, que pode ser desde lá de um bichinho morto, pode ser lá um resto de folha, resto de raiz, então pode ter matéria orgânica. O ideal sempre é trabalhar com argilas com menor percentual de matéria orgânica, mas isso nem sempre acontece. Então o que se faz? Quando se extrai essa argila ela fica estocada durante um tempo. O ideal é que ela fique estocada geralmente em locais cobertos e arejados, né? Então você pode colocar dentro de galpões, que a argila vai estar protegida, por exemplo, da ação direta do sol e protegida também da ação direta da chuva, mas ela vai estar arejada, então você vai lá com uma pá carregadeira, vai de tempos em tempos mover, mexer, né, aquela argila, e ela vai secar, né, com a ação, ela vai secar ao ar livre. Tá? Então é bom manter a ventilação nesses locais. Durante esse processo aqui, o que vai acontecer? Além de baixar a umidade, vai acontecer o processo de decomposição daquela matéria orgânica. Tá? Se essa matéria orgânica não for extinguida e for direto lá para as etapas finais, durante a queima, essa matéria orgânica ela vai, digamos, carbonizar e vai formar vazios dentro da massa da cerâmica. Tá? Então isso vai ser um grande problema, vai reduzir bastante a resistência do material. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que extinguir a matéria orgânica a partir do apodrecimento ou meteorização. Tá? Aí depois esse material ele vai ser transportado e vai passar por um processo de trituração, um processo de moagem. Essa moagem vai ter a função de desfazer os torrões de argila que foram formados durante o processo aqui onde ele estava estocado, e também, em alguns casos, até corrigir lá alguma questão de granulometria. Tá? Então, o processo de trituração vai até ajudar, às vezes, a corrigir alguma questão ali de composição granulométrica daquela argila. Depois de triturada, a argila ela vai ser homogeneizada. Tá? E nesse processo de homogeneização, além de remisturar toda ela, se faz a correção da umidade. Tá? Por quê? Porque dependendo o tipo de processo utilizado para dar o formato do material cerâmico, existem processos diferentes, tá?
Então, a gente vai precisar ter umidades diferentes. Tem processos de moldagem que precisam de umidade maior e tem processos de moldagem que necessitam que a argila esteja mais seca. Tá? Então, durante a homogeneização, além de homogeneizar o material, a gente ajusta ali a umidade. E o material homogeneizado e ajustado à umidade, então esse material aqui ele vai passar para a etapa de moldagem. Tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre a moldagem, tá? Tem basicamente 3 tipos diferentes. Tem outros tipos também, mais menos usados, mas 3 tipos básicos utilizados. E depois de moldado o material, né, ele vai passar por uma etapa de secagem. Tá? O que acontece? Por que tem essa etapa de secagem do material? Porque se eu pegar esse material com umidade elevada e levar para o forno direto, essa umidade excessiva vai sair muito rápida. E a gente aprendeu lá em madeira que quando o material perde umidade muito bruscamente, ele vai tender a retrair. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter lá um tijolo que vai estar todo torto, não vai estar exatamente em 90 graus, né? As paredes não vão estar em 90 graus, vai estar fora do esquadro, a parede não vai estar plana, ele pode trincar por causa dessa pressão nos poros causada pela saída da água, tá? Então, essa etapa de secagem é bem importante. Em alguns casos, essa etapa de secagem é feita ao ar livre, né, só deixando realmente o material secar durante um certo tempo. Em alguns casos, né, onde a indústria tem um maior controle, então é colocado dentro de uma estufa com umidade alta, tá, e com calor. Tá? Pô, se eu quero tirar a umidade, por que eu vou colocar num local com umidade alta? A gente já viu isso em madeira, né? Porque se eu colocar numa estufa com calor e tiver a umidade do ar muito, muito baixa, eu vou estar induzindo de novo a saída muito rápida de água. Então eu quero que ele perca água, mas eu quero que ele perca água de forma gradativa. Então a melhor forma de fazer isso realmente é numa estufa, porque eu consigo controlar esse processo, só que isso, claro, tem um custo tem um investimento inicial, né? E um investimento durante toda a vida útil, porque aquilo ali consome energia. Se eu simplesmente deixo o material ao ar livre secando, beleza, ele vai secar também. Mas vai ter um dia que vai estar chovendo, vai ter um dia que vai estar mais seco, né? E aí eu não tenho tanta uniformidade no meu processo. E depois de seco o material, depois de atingir um equilíbrio de umidade, né, então o material é levado para o forno e ele é então queimado, tá? E depois passa, né, a partir daí então ele passa a se tornar então a argila passou a ser um material cerâmico. Tá? E depois tem expedição, transporte, enfim. Tá? Eu coloquei aqui todas as etapas, né, escritas aqui. Tudo que eu falei está aqui agora. Tá bom? Então, exploração da jazida, uma coisa importante, ela é uma etapa que inclui desde a análise técnica daquela jazida, né, saber, olha, será que essa argila aqui, ela tem qualidade para aquilo que eu quero produzir? Será que essa jazida, a quantidade de material é suficiente para manter uma indústria? Porque, assim, eu vou montar uma indústria hoje, ela tem que funcionar durante muitos anos, porque é muito investimento. Tá? Se a minha jazida é pequena, talvez economicamente não seja viável. Então tem que se fazer toda a prospecção, tem que fazer sondagem, tá? E além disso tem que fazer uma análise ambiental, tá? Porque você vai estar extraindo lá um material e inclusive depois da jazida já toda esgotada, tem que se fazer a recuperação ambiental daquele local. É como numa pedreira. Geralmente as pedreiras o pessoal vai explorando durante muitas décadas, depois que extraiu tudo daquela que foi permitido tirar daquela pedreira, tá? Os órgãos eles vão liberar isso, né? A quantidade que pode ser tirada dali, e depois tem que ter todo um plano de recuperação daquele ambiente ali. Então, para explorar uma jazida, não é simplesmente, cheguei ali, eu sei que tem uma jazida de argila, eu vou tirar. Tem que ter uma autorização de um órgão que a gente chama, um órgão chamado DNPM, tá? Que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, tem uma série de liberações aí que tem que ter tanto da parte técnica quanto da parte ambiental. Tá bom?
Apodrecimento a gente falou, trituração ok, homogeneização, né? A gente corrige aí, pode corrigir a umidade, também corrigir com adições minerais, né? E aí teve aquela etapa da moldagem que eu deixei para falar agora. Então o que acontece? A gente, durante a etapa de homogeneização, a gente corrige a umidade, tá? E isso vai ser de acordo com o método de moldagem. E a gente tem 3 métodos básicos, tá? Que é a prensagem, a extrusão e a moldagem em formas de gesso. Tá? Não tem um outro nome para isso, eu não encontrei outro nome, então eu coloquei simplesmente moldagem em formas de gesso. Tá? O que acontece? Para fazer a moldagem a partir de prensagem, colocar numa prensa mesmo, tá? Essa pasta, né, essa argila umidificada, ela tem que estar com uma umidade bastante baixa. Tá? E essa umidade ela varia em torno de 4 a 10%. Né? Então, por exemplo, as telhas e os revestimentos cerâmicos, né, são fabricados a partir da etapa de moldagem, etapa de prensagem. Tá? A extrusão ela é um pouco diferente. Ao invés de prensar, eu não sei se alguém aqui já brincou, né, com aquelas, tem aqueles brinquedos que é tipo você compra a massinha e bota a massinha, que na verdade aquela massinha é uma argila, né, que eles colocam um pigmento, e aí você coloca dentro do equipamento que você tem lá uma manivelinha e aí você bota uma forma na ponta e sai o formato da argila. Alguém já brincou com isso? Eu acho que eu sei o que é Tá, esse então, brinquedo. tá. Alguém já viu máquina de fazer macarrão? Ah, eu sei o que é, sim. Também. Então, tá. Então é basicamente a mesma coisa. Isso é uma extrusora. Tá? O que se faz? Você coloca a argila dentro do negócio, tem do equipamento, um equipamento que tem uma hélice, né, uma rosca sem fim, e essa rosca ela vai girando, óbvio que não vai ser com uma manivela, é um motor que move, e ele vai empurrando a massa para uma saída, e na saída se coloca uma forma. Tá? Essa forma é o que vai dar formato, né, ao material que eu quero produzir. Tá? Então isso é uma extrusora, o pessoal chama de maromba também. Então, o que acontece? Para conseguir moldar por extrusão, eu preciso agora de uma argila mais plástica, ou seja, dentro daquele limite que a gente falou, né? Limite de plasticidade, limite de liquidez, agora aqui eu preciso de um material mais úmido, que eu consigo moldar. Essa pasta seca aqui, né, quando a gente fala em prensagem, ela tem um aspecto de farofa. Né? A argila ela é jogada dentro de uma forma, tá? Mas ela parece uma farofa. A farofa a gente pegar, a gente vai ver que ela é um pouquinho úmida, né? A gente consegue pegar aquela farofa, apertar na mão, e aí quando solta fica um torrão. E aquele torrão fica bem fixo. Tá? Então essa seria tipo a pasta seca. Ela não tem plasticidade, não consigo, se eu tentar moldar ela, ela vai ficar quebradiça. Tá? Por isso que ela é feita por prensagem. A extrusora, então ela precisa de uma massa bem plástica mesmo. Então a umidade já bem maior, em torno de 20 a 35%. E aí são fabricados os blocos cerâmicos e as telhas. Opa, professor, espera aí. Apareceu telha aqui em cima, apareceu telha aqui embaixo. Sim, por quê? Porque a telha, na verdade, ela primeiro passa por uma extrusora, vai dar um formato inicial na telha, a gente vai ver isso mais adiante, e aí depois ela vai estar um pouquinho mais seca, e aí vai vir uma prensa e vai dar os acabamentos finais da telha. Então a telha ela passa pelos dois processos, extrusão primeiro e prensagem depois. Mas a gente vai ver isso mais detalhadamente, até com alguns vídeos, tá? E a terceira forma de se fazer a moldagem, tá? Em formas de gesso. Aí a gente precisa de uma pasta bem fluida. A gente precisa da pasta que passou daquele limite de liquidez, tem que estar uma lama. Né? Então, essa umidade ela varia em torno de 35% a 50%. Então, por exemplo, a gente fabrica as louças sanitárias assim. Então, o que acontece? Se faz um molde de gesso, esse molde ele é bipartido, essas duas partes do molde são unificadas por uma cinta, né, que é apertada, e aí você joga ali dentro aquela lama, como se fosse mesmo como é que eu vou dizer, consistência, parecendo com creme de leite, assim, só que até mais umidificado ainda. Tá? Então você joga aquilo ali dentro e ela vai secar. Vai deixar um tempo, ela vai secar. Tá? Depois de abrir o molde,
aquele material ainda vai tá úmido, vai passar pelo processo de secagem, enfim, tá? Mas para moldar ali dentro, eu não consigo colocar dentro do molde de gesso nem o material muito seco e nem o material plástico, ele tem que estar fluido mesmo, tá? Então essa umidade aqui, ela é importante ser bem corrigida, né, de acordo então com a etapa de moldagem. Dependendo do tipo de material, vai ter um tipo de moldagem diferente, tá bom? E aí, o que eu já tinha falado, né? Etapa de secagem e tal, e etapa da queima. Beleza? Isso aqui é uma imagem de uma extrusora. Depois a gente vai ver, tem uns vídeos, vou colocar uns vídeos para vocês nas próximas aulas. Então aqui o equipamento, né? Aqui em cima tem todo o sistema de correias, né? Onde o material vai sendo colocado dentro de um silo, e aí ele vai passando por uma rosca aqui, e ele vai saindo aqui, no caso, está sendo uma tripa de bloco cerâmico. Ela é uma tripa inteira. Depois a gente vai ver aqui. Ele chega em cima de uma mesa e uma série de arames descem e cortam o bloco, e ele vai ficar no tamanho, não no tamanho inicial, não no tamanho final dele. Porque, na verdade, nessa etapa de secagem, o material perde volume. Então, eles já fazem uma série de estudos que eles sabem, olha, essa argila retrai tantos por cento. Então, na hora de fazer o molde aqui na boca da extrusora, eles já fazem maior. Então eles fazem um material maior, por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui é o material que chegou Esse aqui é o material que vai na secagem, ele vai perder um pouquinho de volume durante a etapa de secagem, e durante a etapa de queima, olha só, isso aqui depois de queimado. Olha só como ele diminui de volume. Então tudo isso aqui tem que ser extremamente bem analisado antes. Tá bom? Mas eu vou deixar essa parte aqui para a aula de amanhã.